Você sabe qual a diferença entre ser uma adulta de ser uma menina dentro de um corpo de adulta? O que você tem a comentar, Irivelto, a respeito desse tema? Roseli, como nós sempre aprendemos dentro da consciência sistêmica, hoje, não só para nós aqui tá falando sobre as mulheres, né, que é um específico essa semana, mas não só para as mulheres, né, para um homem também, dentro da visão sistêmica, para nós sermos considerados um homem ou uma mulher adulto, nós temos que ter o quê? Independência financeira e temos que ter o quê? Sexualidade. Então, muitas vezes, aí vocês devem estar se perguntando assim, puxa, mas e aí, vocês dois, como terapeutas, vocês estão totalmente saudáveis na parte da sexualidade e no lado financeiro? Eu diria para vocês que estão aqui nos assistindo hoje, não. Por quê? Quando nós temos a consciência que isso é um processo de evolução e de conscientização, nós estamos, assim como nós procuramos ajudar os nossos clientes, nós também estamos passando por processos evolutivos dentro dessa consciência, né? E o que nós sabemos é, quanto mais cedo dentro do nosso sistema familiar nós temos a consciência de nos curarmos com relação a viver isso de uma forma saudável, mais leve nós vamos caminhar para a vida. E aí nós vamos estar preparando o quê? Futuras gerações mais saudáveis. Né? Então, aí, completando o raciocínio aqui, que a Roseli colocou, é o seguinte, Erivelto, você já se pegou em alguma situação adulto com 45 anos comportando como criança? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Né? Então, muitas vezes, agora voltando realmente para a parte da sexualidade, né? A Roseli comentou muito bem interessante quando ela falou, por que toda noite, a grande maioria das vezes, o homem vai procurar a mulher, ela está com dor de cabeça. Agora, será por que ela está com dor de cabeça? Será que é... Será como é que está o lado financeiro em casa? Será que ela não anda muito preocupada? E aí eu pergunto para você, eu tenho certeza que algum homem vai assistir essa live depois. Será que a sua esposa não está carregando um fardo muito grande? E aí essa dor de cabeça dela está virando uma enxaqueca constante? E isso pode ser ao contrário também, Roseli. Dessa pandemia, muitos esposos perderam seus trabalhos. E aí, como que anda a sua sexualidade? Como é que anda o lado financeiro? Sou adulta, mas uma mente de menina. Estou lutando para entender que sou capaz de cuidar de tudo que é meu, visto que sempre cuidei das coisas do outro. O que vocês querem complementar sobre isso? Kudisanga. Fique à vontade. Kudisanga, exato. Método Kudisanga, que é o quê? Que é o reencontro. Que é o reencontro. Ou seja, durante anos eu ajudei casais a se unirem, sem perceber que o casal estava sólido, mas a pessoa estava destruída. Ou seja, está dentro da relação que parece estar feliz, mas ela própria não está, porque ela tem que cuidar de tudo. Uma única pessoa a suportar a relação. Então, o Kudisanga é exatamente essa possibilidade, essa jornada de reencontro consigo. E é engraçado, é antigo que o ser humano começa pelo fim e termina pelo princípio. Nós devíamos começar pelo nosso interior para podermos perceber o interior do outro. Não, nós queremos perceber o outro primeiro e só depois nos perceber. Sim. Um exemplo de que o ser humano faz isso é que, na numeração, o último número a ser inventado foi o 0. Isso é incrível, esse conhecimento é incrível. Legal. Primeiro se criou de 1 a 9 e só depois passou um século, ou mais de um século, é que o 0 foi inventado. E só depois da invenção do 0 é que temos os números hoje, esse boom da numeração que se tornou infinita graças a isso. Mas foi depois de muito tempo. Então o ser humano está sempre a começar do lado errado. Por exemplo, em matéria de relacionamento, ao invés de as pessoas começarem pelo amor,
muitas vezes começam pelo casamento e só depois aprendem a amar e só depois, por exemplo, decidem fazer filhos. Cá a escala é diferente. Primeiro fazem filho, depois namoram, depois se casam, depois têm que trabalhar para cuidar dos filhos, e isso está tudo errado. Nós devíamos começar primeiro por nós e depois por fora. Olha, eu queria falar um bocadinho sobre sexualidade versus dinheiro, porque nós olhamos para o dinheiro enquanto o papel. A história por detrás do dinheiro é que no banco de cada país dono de determinada moeda, há milhares de barras de ouro. Na verdade, o dinheiro não tem valor sem que o país tenha riquezas. Então, no final de tudo, sempre está o valor, está a preciosidade. E como Erivelton disse muito bem em Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, dependendo da religião, o sexo, a vida sexual, é um bem valioso. É algo de valor, é algo precioso. Mas, infelizmente, ele diz isso com muita dor. A sociedade banalizou o sexo. Exatamente. Banalizou a preciosidade, o tesouro. Na verdade, o ato sexual, o sexo é mesmo um tesouro de valor. E tornaram, no meio disso, no meio desse valor, puseram dinheiro. Então, hoje nós temos atos sexuais no âmbito da prostituição e até mesmo dentro do casamento nós temos atos sexuais ligados ao dinheiro. Que é o quê? Foi feito um estudo em sexologia e concluiu-se que o melhor mês, ou melhor, o período do mês em que as pessoas fazem amor com maior prazer é no final do mês, ou seja, na época do salário. Para os casais. E eu explico por quê. Porque os casais têm muitas necessidades financeiras, têm que pagar contas. O homem pode viver um dia de cada vez e pode fazer sexo de barriga vazia e sem nenhuma comida em casa. A mulher é mais complicado porque a mulher se preocupa com o futuro, com a sobrevivência da família, dos filhos. Então, se a mulher sabe que não há o que comer amanhã, fazer amor é algo muito complicado. Como assim? Estamos a fazer amor, estamos a ter prazer, se os nossos filhos poderão morrer à fome amanhã? Então, quando se recebe dinheiro, quando há o salário, a mulher diz assim, ufa, agora já não tenho preocupações com dívidas, está tudo bem, já vou poder comprar tudo, as crianças já vão ter o que comer. Então pronto, meu amor, vem cá, vamos lá. Hoje. Então, qual a diferença entre ser uma adulta e ser uma menina dentro de um corpo de adulta, né? Que vocês, como você coloca essa questão, querido sexólogo aqui, Jaquim? Deixa eu ver o Cleide falar um pouquinho aí. Deixa eu ver. Ser uma adulta, a diferença entre ser uma adulta de uma menina. Ser adulta. Palavra. Ser uma Você adulta sabe de uma qual menina. A diferença entre ser uma adulta e ser uma menina dentro de um corpo de adulta? Bem, menina dentro do corpo da adulta é quando deixamos a nossa criança interior tomar as nossas decisões. Né? Tipo, ao invés de eu ter atitudes de uma pessoa adulta, eu tenho atitudes infantis, mas eu sou uma pessoa adulta. Faço birra, grito, não tenho nenhum pingo de inteligência emocional para lidar com as situações de estresse. Fica o tempo todo com dor de cabeça à noite, na hora que o marido procura. Ou seja, isso também faz parte das birras, Erivelton. É birra, não? Sim, é birra. Hoje não, mas também não. Depois também não. Embora que há esse caso de mulheres que têm traumas de infância, né? E dizem, não, eu não acho que sexo seja importante, por isso eu não faço. Aí também, de fato, é uma adulta com uma criança dentro, né? Uma criança que responde por ela. Se você me permite pegar esse gancho nesse instante, queridas pessoas, como a Roseli sempre abre com essas frases, queridas pessoas, queridas pessoas, queridas mulheres, queridos homens. Se você se deparar
com esse tipo de situação, você vai ter a oportunidade única. Essa década está acabando. Nós vamos entrar numa próxima década. Procure um especialista. Eu tenho certeza que a minha mãe, a minha tia, a minha prima não vai conseguir me ajudar. Precisa de um profissional que vai ajudar você a enxergar o que está acontecendo diante desses conflitos que todos nós temos. É por isso que nós estudamos muito, todos nós terapeutas. Para quê? Para que nós possamos nos ajudar e ajudar outras pessoas. Essa é a nossa função. E isso é muito gratificante quando você vê a pessoa vivendo algo, uma vida mais leve, uma vida mais saudável, né? A pergunta que eu faço é: como é que vocês, pais, estão preparando os seus filhos para encontrar com os meus amanhã, em algum lugar nesse mundo? Né? Exatamente. Como é que você está preparando? Ah, mas os meus pais me preparou de tal forma. Ei, honre os seus pais, honre os nossos pais, porque eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer com o recurso e com o conhecimento que eles tinham. Exatamente. Eu vou pegar apenas, eu sempre nos meus atendimentos, eu sempre, é claro, isso é básico. Leve apenas as dinâmicas saudáveis dos nossos pais, e que tem muitas, mas o que você observar que realmente não faz sentido, deixa com eles. Isso eu prego aqui em casa para os meus filhos de 6 anos. Só que isso eu vim tomando consciência recentemente. Nós também estamos no processo evolutivo. Eu já ouvia falar de terapia sistêmica, mas eu devo a esses dois senhores que estão aqui, a doutora Roseli e a doutora Erivelton. Nós aqui chamamos doutor não apenas pelo doutorado, literalmente falando, mas pela partilha de conhecimentos. Doutores são pessoas que têm ideias próprias, que constroem conceitos, que trazem métodos, inovações. Graças a vocês, eu sei muito mais. Eu vos considero, para mim, vocês são os melhores terapeutas sistêmicos que podem existir. Porque graças a vocês, hoje eu também nas terapias uso mais o conceito da criança interior. Essa é uma das coisas muito importantes, né? Uhum. Pois, porque antes disso eu usava outros conceitos, usava a tua raiva, o teu subconsciente, etc. Mas não há melhor definição do que a criança interior. Exatamente porque há essa frase muito bonita que é: os casais não têm problemas de casais, têm traumas de infância. Exatamente. Antes de ser um problema do casal, é trauma de infância. Sim. E o casamento, o relacionamento, só é o gatilho que faz com que o problema exploda. Seja aumentado. Exato. E agora, durante a pandemia, então, ficou mais ainda acentuado. Olha, hoje, exato. Hoje uma paciente disse-me isso: doutor, vocês terapeutas têm muito trabalho, porque depois da terapia vocês vão ter que recolher muitos cacos. Haverão muitos relacionamentos que vão precisar de restauração, de reestruturação. Sim. Porque hoje em dia a terapia não é luxo, não é mimo. Já há cada vez mais pessoas a dizerem que não, tem que fazer terapia. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos nada. 2 pessoas não tomam decisões sem uma terceira para dar o desempate. Uau! Não trazem, porque é normal cada um puxar a brasa para a sua sardinha, não é verdade? E é normal, enquanto ser humano, eu achar que o outro está a dizer isso para puxar a brasa para a sardinha dele, para ele me vencer. E nos esquecemos daquela frase poética: amar é perder e pensar que se ganhou. Não é? Essa poesia. E hoje em dia, os terapeutas sistêmicos são de suprema necessidade, porque a cura não começa no presente, no adulto, começa na criança, começa no passado. Hoje eu perguntei a uma paciente que diz que os homens não valem nada, e eu perguntei: como é que é o relacionamento com seu pai?
Pois, e ela, o meu pai, eu tinha uma boa relação com o meu pai, mas ele me decepcionou. E então, nós não temos boa relação. E pronto, a terapia vai ser em torno dessa relação. Eu agora aprendi muito mais com a Erivelton e com a Roseli, sobretudo com a Erivelton, naquilo que são os papéis, a função. A função. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, o casamento é um contrato, é visto como um contrato. E nós, os apaixonados, nós que inventamos o amor, dissemos, ai, que horror, isso é um absurdo, por que é que tem que ser um contrato? E eu acho, e eu acredito que devia ser, porque assim as pessoas teriam consciência da função de cada um. Então, todo mundo assina aquele papelinho para casar e ninguém se lembra da palavra, da frase deveres conjugais, que faz parte do acordo. Na hora H, hoje não, amanhã não, agora não, 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 não. Isso é um dever. Não é só porque eu quero fazer, mas também é meu dever. É engraçado que nós estamos preparadíssimos e aí, novamente, a relação do dinheiro e o sexo. Pelo dinheiro, nós vamos todos os dias cheirosos para o trabalho. Não importa se o chefe é mau, se o colega é mau, se o ambiente de trabalho é mau, se eu detesto o trabalho, eu estou lá todos os dias arrumadinho. Pelo dinheiro, mas pelo amor, na primeira mal palavra que eu ouço do meu parceiro, da minha parceira, eu fico mal disposto, eu não quero fazer amor, eu não quero cumprir com os meus deveres, com a minha função de marido ou de mulher. Mas no serviço, eu cumpro sempre com a minha função. Não importa o que acontece, mas em casa eu tenho medo, eu não quero cumprir a minha função. E isso aí nós vemos que nós estamos a dar mais valor ao dinheiro e menos valor à vida sexual, menos valor à vida afetiva, que é de extrema importância para o nosso crescimento. Essas duas energias precisam estar no auge, no top, senão tudo fica destruído. E aí, Euclides, é muito interessante que nos nossos atendimentos, né, a gente costuma fazer uma perguntinha básica, principalmente quando nos atendimentos de casais, né? Clay, como é que tá a sua relação sexual? Ah, tá excelente, tá maravilhosa. Eu tô com uma hoje, amanhã eu tô com mais outra diferente, amanhã com mais outra. Pera aí, é isso que é o saudável? E aí, você que tá aqui nos assistindo, eu quero fechar uma passagem bíblica. Eu quero fechar. Vamos lá. Tá com dúvida com relação sobre essas referências do que a Roseli Wagner falou e o Euclides? Não tem como não trazer a sabedoria e uma referência bíblica falando sobre isso. Está lá em 1 de Coríntios 7:3, que fala mesmo assim: o marido cumpra o dever conjugal com a sua esposa, e a esposa faça o mesmo com o marido. Olha só, a esposa não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. Olha essa parte que interessante, hein, Roseli? Olha, não se recusem um ao outro. Uau! Não se recusem um ao outro, a não ser que esteja de comum acordo e por algum tempo, não é para sempre, em algum tempo, para se entregarem à oração. Depois disso, volte a se unir. Olha, só um complementozito dessa palavra. Há uma última palavra que diz assim: o corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao marido. O corpo do marido não pertence ao marido, pertence à mulher. O que é interessante sobre isso, aí, mais uma vez, as pessoas dizem, pronto, significa que sempre que o homem quiser sexo, a mulher deve ceder. É o que muita gente acaba interpretando. Sim, mas eu digo mais. Se o corpo de um não é de um, é do outro, significa que da mesma forma que eu espero que a minha parceira diga sim quando eu quero, eu devo também saber respeitar quando a minha parceira não estiver em condições.